Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, olha comigo. Pai, em o nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos achou quando estávamos perdidos. Seja conosco, ó Pai, fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações uma palavra divina do teu coração, em nome santo de Jesus. Tome o seu assento, querido.
Irmãos, nós conhecemos esse texto. Nós conhecemos porque esse texto é um dos textos mais famosos das Escrituras no que tange aos Evangelhos. Quando Jesus ele começa a falar a respeito dessas parábolas. Nós já estamos aqui na altura do capítulo 15, então muita coisa já havia acontecido e o ministério do Senhor Jesus já estava bastante desenvolvido e ele com certeza já era bastante conhecido, tendo em vista que o seu ministério foi deveras muito impactante e dado aos resultados que acontecia durante suas ministrações ou após as suas ministrações, ou também quando ele apenas caminhava, muita coisa acontecia. O Evangelho de Cristo, a mensagem de Jesus, seu ministério era muito impactante. O ministério de Jesus é um dos ministérios que, na verdade, eu quero corrigir, é o ministério que a Bíblia registra de maior impacto e mudança na vida do ser humano, aonde o Senhor ele encontrava a oportunidade e ele achava um coração aberto para ser tocado pela sua mensagem. Ele se utilizava da oportunidade e certamente a pessoa que ouvia, ela saía transformado por aquilo que ele ministrava, falava. Que, todavia, até aqueles que não ouviam o seu sermão, ou tão somente tocavam nas suas vestimentas, tocavam em razão da fé que era desenvolvida, gerada no coração das pessoas. Você consegue tentar mentalizar isso? Porque as pessoas se locomoviam de diversas localidades e usava diversos transportes, os mais simples que existiam, porque elas eram movidas de uma fé, eram movidas de um sentimento, alguma coisa era gerada no coração daquelas pessoas, ao passo de multidões se formarem em questão de poucas horas, ou multidões já esperarem Jesus, sabendo que ele estava em uma certa região, porque Jesus conseguia gerar expectativa tão grande nas pessoas, que elas sabiam que alguma coisa aconteceria se tão somente tocassem na sua vestimenta. O caminhar de Jesus não era um caminhar altivo, não era um caminhar que atraía as pessoas da alta sociedade, porque certamente ele se parecia com as pessoas mais simples, e o seu estilo de vida não construía barreiras para com as pessoas, muito pelo contrário, Jesus sempre derrubou os muros, criando pontes para acessar os marginalizados, os perdidos, os desacreditados, os desiludidos, e conseguia gerar no coração do mais miserável ser humano esperança de mudança. Quando Jesus ele está aqui no capítulo de número 15, ele não está com os fariseus e saduceus, ele não está com as autoridades da época, não está reunido com o governador e nem tampouco com as pessoas que compunham o sinédrio. Jesus estava juntamente com publicanos e pecadores, e isto gerou indignação aos fariseus, aos saduceus, embora esses dois partidos, esses dois grupos não eram grupos amistosos, não caminhavam no mesmo caminho, não partilhavam de uma mesma perspectiva teológica. Esses dois estavam juntos
porque eles tinham um inimigo em comum, que era Jesus. Então, quando Cristo está assentado de pecadores, está próximos aos publicanos e pecadores, no capítulo de número 15, versículo de número 1, por gentileza, o texto diz que aproximava-se e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Adiante de tantas inverdades que esses partidos desenvolviam contra Jesus, pelo menos desta vez eles acertaram, quando eles disseram: este recebe pecadores, porque esta verdade, ela existe até hoje, que Jesus ainda continua recebendo pecadores. E a grande razão de nós estarmos aqui nesta noite é porque o céu continuou aberto e os braços de Cristo continuam acessível, e pecadores como eu e você foram achados no limbo do pecado, foram transformados de uma vida perdida, fomos achados em meio à escuridão da nossa existência e fomos lavados pelo sangue de Jesus. Amém. E a nossa vida foi mudada da morte para a vida em Cristo Jesus. Se tem uma verdade que os fariseus disseram, é aquela ali: este recebe pecadores, este recebe pecadores, porque Jesus ainda continua recebendo pecadores. Os fariseus tentam colocar muros, trancafiar as portas, eles querem colocar correias e correntes, cadeados, para impedir que pecadores entram, pessoas que não fazem parte do meu ciclo de amizade, pessoas que eu não aceito porque não é do meu perfil, pessoas que talvez não batem com a minha química e o meu santo não é igual ao santo dela, mas Jesus vai batendo em minha face, dizendo que o reino não é seu, o reino é meu, o reino ainda é de Jesus, o reino ainda é dele, e é por isso que as portas ainda estão abertas para receber os mais vis pecadores, e para que estes vis pecadores tornem-se pescadores daqueles que um dia eles foram iguais a eles. Louvado seja a Deus. É desse reino que nós fazemos parte, irmão Pedro. É desse reino, o reino que não distingue pela raça, pela cor, pelo status social, e nem tampouco pela situação econômica que a pessoa vive ou participa. É o reino que está aberto para os pequenos, para os maiores e para qualquer tribo, língua e nação. Louvado seja Deus. Estes homens, eles se achavam no direito de impedir. A grande verdade é que os fariseus olhavam para os pecadores com um olhar de desprezo e de condenação, porque aqueles homens, eles guardavam a lei nos seus mínimos detalhes, eles eram legalistas, moralistas, pessoas que não tinham e nem se usavam de misericórdia no que tange as avaliações sobre o aspecto da lei. Mesmo quando Jesus olhava para aqueles homens e encontrava inúmeras incoerências se comparado com a verdade das Escrituras, esses homens olhavam para os publicanos e pecadores e desprezavam, ridicularizavam. Por quê? Porque não guardavam a lei, não eram dignos, eram condenados. Aí vem Jesus almoçando, sentando com esses homens, trazendo aos céus para estas pessoas, porque não foram os pecadores, não foram aqueles perdidos que foram até Cristo, foi Jesus que desceu da sua glória e andou entre nós, cheio de graça e de verdade, e encontrou os miseráveis na sua miséria, os perdidos em suas perdições e os pecadores dos seus pecados, e os livrou para o reino do seu amor. Glória a Deus. É uma controvérsia naquela época, porque esses homens eram respeitados, as pessoas olhavam para eles como padrões do que tange a lei, são guardadores da Torá. Aí Jesus vem despedaçando e quebrando os entendimentos daqueles homens,
seminaristas, Augusto, Nicodemos, conseguiu entender o mais básico dos fundamentos da fé. Aleluia. Quando Jesus, ele está com esses homens, e eles estão sem entender, se questionando o que ele está fazendo com essas pessoas, então Cristo começa a contar as parábolas, para fazer com que eles pudessem entender. Ele fala da ovelha perdida, do pastor que deixou aquelas para buscar uma. Fala da mulher que perdeu a dracma perdida em casa, que arrumou a casa e encontrou a dracma. E por último, ele começa a narrar a história que você leu comigo, do filho mais novo que saiu de casa. E quando ele sai de casa, ele fala para o pai: dá-me o que me pertence. Ele pega a sua parte, e o texto diz que ele não apenas pega o recurso, a parte que o seu pai lhe entrega, ele pega e vai para um lugar deveras distante de onde ele estava. Ou seja, ele constrói inúmeras dificuldades de acesso, ele coloca ali muros, ele constrói dificuldades para achá-lo novamente. Ele vai para mais longe. A grande verdade é quando se não há uma maturidade, quando se não entende o quão é importante estar na casa do Pai. A primeira coisa que a pessoa tem, sendo aquilo que ela procura e que ela quer. Existem pessoas que querem tanto uma coisa, que quando elas conseguem, aquela coisa é a razão da sua perdição, é a razão da sua condenação. Ela quis tanto e conseguiu, mas nunca mais conseguiu retornar do lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A grande lição a nível de paternidade, quando nós entendemos aqui, é que tem coisas que o Pai não nos dá, não é porque é mal, mas porque Ele quer nos proteger. Porque Ele sabe que se você ter acesso a isso, em maturidade disso, você vai embora, talvez nunca mais volte. É melhor ter um filho que chora por um tempo passageiro e é curado do que alguém que tem o que quer e nunca mais é recuperado. Aleluia. O filho pega o dinheiro e ele parte para um lugar distante. Ele gasta o que tem, porque tem, então gasta o que tem. E depois que acabou-se tudo, o texto diz que há uma grande fome, houve uma grande fome naquela terra, naquele lugar, e começou a padecer necessidades. A realidade veio à tona, que não tem dinheiro mal administrado que dure para sempre. Versículo seguinte, por favor. E chegou-se a dois cidadãos daquela terra, ou seja, a pessoa não tem nome, ninguém sabe quem ele é, não era conhecido o rapaz, o qual o mandou para os seus campos. O que ele faz? Ele pede auxílio, ele quer trabalho, ele quer dinheiro, ele quer alimento, só que o homem diz: eu não tenho, e você vai cuidar dos meus porcos. O interessante é que esse rapaz, esse homem, não leva o menino para casa, ele destina o rapaz para os lugares onde os porcos estão. Isso é uma coisa que eu sei e é verdade, é que não se cria porco perto de casa. Você não vê um chiqueiro próximo à sua residência, porque o cheiro que é gerado proveniente do habitat que aquele porco vive é muito forte. Ou seja, coloca-se o lugar dos porcos um pouco distante. Ou seja, o rapaz não estava próximo nem sequer da casa daquele homem, ele estava distante de casa, porque aquele homem não olhava para aquele rapaz da mesma forma que o seu pai olhava. Ele olha para ele como um vagabundo, como alguém que precisa e está desesperado por ajuda. Então ele só destina-o para o trabalho que ele vai fazer, sem dar a ele uma importância que o seu pai daria. E diferente disso, quando ele chega em casa, ele vai com a mentalidade dizendo bem assim: eu vou chegar, eu vou pedir perdão para o meu pai, e eu vou pedir um trabalho para o meu pai. Só que quando ele chega
sérias, e o seu erro, quando ele quer falar do trabalho, o pai já não quer ouvir, porque o pai não olha igual as pessoas olham. O pai olha ele e enxerga que ele ainda é um filho que estava longe de casa, mas não perdeu para o pai quem ele verdadeiramente é. Tem pessoas que só querem de nós aquilo que nós podemos produzir para eles, sem enxergar em nós a identidade que somente o teu pai consegue enxergar em você. Então para com essa história de querer sair da casa do pai, porque você pode até ser alguém interessante enquanto ainda tiver a parte da herança, mas depois que a herança acabar, certamente o teu valor vai junto com o teu recurso. É verdade. Mas o pai olha para o filho, independente de como o filho vem, independente de como o pai está enxergando, porque ele vem todo desmantelado, sujo, ele vem fedorento, ele vem todo cheio de coisas daquela geografia onde os porcos estavam, e o pai não está enxergando um filho imundo, o pai não enxerga alguém maltrapilho, o pai não está desvalorizando o filho, porque as suas vestes já não é mais a mesma qualidade do que ele tinha em casa antes. O pai olha e diz: ainda que esteja sujo, ainda é meu filho, ainda que esteja todo lascado, rasgado, machucado, ainda é meu filho. Glória a Deus, aleluia. Porque só tem um que dá valor a você, independente do que você pode oferecer para ele, e o nome dele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Todo-Poderoso consegue enxergar em nós valor, mesmo nós não enxergamos em nós nenhum valor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem uma coisa que Deus não procura, é apenas servos, é apenas pessoas que trabalham na igreja. Se tem uma coisa que Deus não procura, é pessoas que vêm para cá e montam esses instrumentos aqui, que colocam essa estrutura aqui para começar o culto. Deus não quer esse tipo de pessoa. Deus quer filhos, porque foi isso que Jesus nos deu através da sua morte. Deu-lhes o direito de serem feitos, chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Independente do lugar onde nós estamos, somos filhos de Deus através da morte expiatória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando o rapaz ele está em casa e ele quer sair, ele diz bem assim, versículo de número 12, ele diz: dá-me. Fala para o pai: pai, dá-me o que é meu. Mas quando, verso de número 12, dá-me a parte dos bens que me pertence. Mas quando ele está voltando de casa, ele está voltando para casa, no versículo de número 19, o texto diz bem assim: faz-me. Aleluia. Glória a Deus. Glória a A Deus. mentalidade é outra. Faz de mim. O menino sai de casa com o filho, e na transição, na perdição, a sua identidade foi perdida. Quem ele era, ele mesmo já não sabia quem era, já não era mais o filho do pai, agora é uma pessoa totalmente sem identidade, totalmente sem nome. Ele volta para casa à procura de alguma coisa. Faze-me, gera em mim alguma coisa. Da cabeça do filho tudo foi mudado, porque uma coisa que o mundo tenta fazer é arrancar a identidade que Deus um dia te deu. Uma coisa que a perdição e o pecado, obrigado, tenta fazer é arrancar de você aquilo que Jesus te deu e me deu o direito de ser chamado. O pecado, ele tenta de uma forma ou de outra, acusando a nossa mente, a consciência. Ele tenta de uma estratégia ou de outra subtrair aquilo que o sacrifício do Calvário deu, que se chama o direito de ser chamado filho. E se existe uma coisa que dá legalidade, abertura para que o inimigo tenha essa munição, se chama pecado. Uma vez que você sai de casa e você perambula na
da imundícia que o mundo propõe dentro da sua ilusão. A porta está aberta para que as configurações que um dia foram feitas por intermédio do céu venham a ser reajustadas. E aquilo que Deus selou através da cruz de Cristo passa por uma linha muito tênue e muito fina para você perder, para que você não consiga mais enxergar-se na perspectiva que o Pai te enxerga. O pecado, ele é a abertura que o inimigo tem para acessar esses lugares dentro de nós. O pecado faz isso, porque nada começa do dia para a noite, nada começa em um clique, nada começa em um estalo, tudo começa de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Começa com nada a ver, começa que não tem importância, começa faltando um trabalho, começa faltando 2 cultos, depois você falta 3 cultos, depois você já não quer cear, depois você já não quer vir para a igreja, porque as pessoas já te olham com olhares de condenação, estão me julgando. Meu amigo, uma coisa eu sei, que pode até nos julgar, mas perder aquilo que Davi disse, quando ele falou assim: não tira de mim aquilo que o teu Espírito gerou dentro de mim, não arranca de dentro de mim aquilo que o teu Espírito plantou dentro de mim, porque a condenação dos homens podem até trazer constrangimento para mim, mas a convicção de ser filho de Deus é que traz o refrigério para a minha alma em meio aos dedos que apontam para os meus pecados. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque se as pessoas querem razão para apontar dedo para mim, eu tenho inúmeras para dar a elas. E eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso. Um pastor amigo meu chamado Elismar Veiga, que o senhor conhece, pastor? Ele mora em Anápolis. Pregador, prega muito bem. Ele um dia estava no Pará pregando no meio de um outro pastor, me falha o nome dele agora. Estava no carro, no trânsito, ele estava dirigindo aqui, e o outro estava no banco do passageiro, ambos pregadores do Evangelho, casados, suas esposas são mulheres de Deus, e ele estava no trânsito e houve um problema que aconteceu ali, e alguém parou com o carro do lado dele e começou a desferir palavrões, xingamentos das piores qualidades que existem. E o pastor olhou para o rapaz enquanto ele salivava de tanta vontade de xingar. O sinal abriu, o cara foi embora, ele olhou para o pastor, que disse assim: não é que ele me conhece bem? Sabe por quê, irmão? Sabe que é o tipo de pessoa que, quando as pessoas te xingam, você diz assim, você nem tem um discurso para dar contra elas, só quem sabe que ele era muito pior do que isso. Ele sabe qual é a natureza dele. Ele sabe como é que é a sua vida. Ele sabe que a carne do homem, ela não pende para o espírito, ela pende para o pecado. E dia após dia, enquanto esse corpo não for um corpo glorificado, essa milícia, essa luta acontecerá. Então não adianta eu querer levantar, andar com o nariz empinado, achando, irmãos, que nós somos melhores porque estamos aqui. Não adianta. Quando a pessoa olha para nós e encontra algo ruim, ela está certa, porque é isso que nós somos. O ser humano em mudança dia após dia, mas uma natureza que entende que ela é uma natureza complicada, que não se submete à palavra de Deus, que não se curva à verdade do Espírito de Deus, mas que dia após dia ela vai sofrendo com uma palavra ministrada em nossos corações, e o Espírito de Deus vai algemando o velho homem dentro de nós. Mas querer elogiar a carne, não espera isso. Não espere esse estilo de vida de você quer esperar elogios, porque nós somos bem piores do que nós pensamos e parecemos. E se há alguma coisa boa em nós, é porque a cruz de Cristo foi quem gerou isso. Glória a Deus. É porque a insistência do Espírito dia
após dia, batendo nos nossos corações, dando a nós o valor que nós não merecemos e cravando em nós e em nossos olhos o desejo de morar na eternidade com Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Somente Jesus tem a capacidade, através das Escrituras, com o Espírito de Deus convencendo o homem, tem a capacidade de mudar essa cultura de pecado que o ser humano vive para uma cultura de santidade. Os nossos esforços não são suficientes, mas a ação do Espírito em nós, que é tanto querer como efetuar, é a combustão necessária que nós temos para levantarmos de manhã e fecharmos a porta na cara da proposta do pecado e do diabo, para dizer: eu não cedo, eu não me rendo, eu não me entrego. Glória a Deus. Aleluia. Não é sobre a caminhada, não é sobre uma corrida, irmãos, de quem chega primeiro, é sobre chegar lá. É sobre chegar. Não é sobre quem foi e quem está nos esperando, é sobre a graça de Deus que opera em nós, é sobre o favor de Deus que opera em nós, é sobre a insistência de Deus que opera em nós, dia após dia, querendo eu voltar para trás do Espírito, me empurrando para frente. Glória a Deus. Porque se nós seremos salvos, não é por nossos esforços. Se seremos salvos, não é pelo nosso mérito. É porque o Espírito de Deus insiste todo dia. Antes da proposta do pecado chegar, a proposta do Espírito já chegou. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque se tem alguém que vela para a nossa salvação, chama-se Espírito de Deus, me convencendo todo dia. Se tem alguém que investe em mim para mudança de vida, chama-se Espírito de Deus, me convencendo todo dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Até voltar para casa, quem um dia saiu de casa, ele vai em busca deste. Quando ele olha para os porcos, para o alimento dos porcos, diz: já não é tão ruim como era antes. Somente o pecado te faz olhar para aquilo que um dia você condenou e te faz olhar com um desejo de se envolver. Somente o pecado faz com que você olhe para as coisas mais nojentas que o mundo lhe oferece. E enquanto você estava em casa, você dizia: livra-me, Deus, de umas vidas semelhantes a essa. Só que o pecado entrou na vida daquele rapaz, e ele já não olha mais para as bolotas dos porcos de uma forma repudiosa. Ele olha com um olhar agora diferente, porque é o que o pecado faz, te faz olhar as coisas a partir de uma outra perspectiva. Não é tão ruim assim. O pecado te faz olhar para a proposta do mal, dizendo bem assim: não é tão mal, não tem nada a ver, não vai afetar em nada. Ouça, para que culto? Só tem um culto no domingo. Mas para que no domingo? Para se eu posso ficar 15 dias sem participar? Para que ficar 2 domingos se eu posso ficar um mês? O que ele faz? Ele muda os conceitos. Meu amigo, o conceito do mal e do pecado e da pessoa que vive no mundo não funciona para nós. Quer um conceito que funciona para nós? Chama-se Palavra de Deus. Está escrito no Salmo de número 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. O conselho do ímpio não serve em mim. O conselho do ímpio não calça o mesmo número que eu calço. Não veste o mesmo número que eu visto, meu querido. Não funciona para você, então você não tem como eu me submeter a um conselho que o mundano, que o pecador, que tem um estilo de vida distante das Escrituras, ele quer oferecer e apresentar para mim. Mas vai, aproveita a tua vida, você é jovem, você tem 1/3 da fazenda, vai para longe, gasta o dinheiro, porque essa é a proposta. Porque essa é a proposta. Sai do perímetro, porque ainda podem te achar. Vai para o mais longe, onde ninguém te encontra. A grande verdade é que talvez nós não encontraremos
mas existe alguém que ainda encontra o pecador nas suas mazelas, e se chama Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O jovem lembra do que tem em casa. O jovem lembra, que tem um pai em casa. O jovem lembra que tem alimento em casa. O jovem lembra que tem um trabalho em casa. Então ele cai em si. Então ele cai em si. O dinheiro te faz ter a ilusão de que não precisa de nada, mas a aprovação te faz cair em si. A ausência de tudo te faz cair em si, porque enquanto o homem ele tiver ainda um vintém, ele acha que através do vintém ele consegue mudar. Então Deus espera acabar tudo e você não ter mais para onde olhar, a não ser para Deus. O jovem lembra que tem um pai, que tem uma casa, e ele refaz o caminho de volta. Glória a Deus por isso, que não apaga o caminho de volta para que nós não ficamos desorientados e desolados. Se tem uma coisa que Deus sabe apresentar para o pecador, é caminho de retorno. Glória a Deus. Deus não é aquele tirano que você sai e ele apaga o caminho como se fosse na água que some a nossa trajetória. Deus não faz isso. Deus, ele com certeza deixa as suas pegadas, os sinais, porque se você quer voltar, o caminho é esse. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé juntamente comigo, por favor. Jesus. Eu quero convidar o pastor Daniel. Não precisa lavar a mão, porque já está tudo pronto. Os pães já vieram cortados e o suco já está posto. Eu quero que louvar a Deus pelo da minha esposa, da minha sogra que ajudou a preparar tudo isso, o pessoal que ajudou a montar todo esse trabalho aqui. O número diminuiu, como o irmão falou, mas a presença de Deus ainda é a mesma. Louvado seja Deus. Os cadeados não estão nas portas, irmãos. Eu estou certo que tem filhos que têm os seus caminhos trilhados, mas o caminho de volta ainda estão aguardando eles. E essas cadeiras um dia serão ocupadas para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Amém. Gentileza, pastor. A diaconisa Vanusa, por favor, nos ajuda aqui. A senhora tem condições de ajudar aqui? Então, por gentileza, nos ajude. Vou pedir aqui, deu uma diminuída.